Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e praticar. Estamos aí discorrendo 1º e 2 Coríntios nesse trimestre do ano, terceiro trimestre do ano. Estamos no hashtag 1651, com o tema da semana, Unidade em Cristo. Se você não é inscrito no canal, nos ajude aí se inscrevendo no canal. Você que já nos acompanha, deixe aí o seu joinha, o seu like, para que o YouTube impulsione essa mensagem que é poderosa para as nossas vidas. O tema de hoje, centrados em Jesus. Leitura de 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. O que Paulo quis dizer com orientação? Sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. Bom, Paulo estava exortando a igreja à unidade, para sermos irrepreensíveis no dia do Senhor. A formação de panelinhas negava na prática a lealdade a Cristo. Deus nos chamou para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor e Cristo. É nele que precisamos estar centrado diante disso. É nele que precisamos estar centrado, diante disso. Paulo fez 3 perguntas retóricas. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou seja, será que foram batizados em nome de Paulo? A resposta é taxativa. Não. Cristo não está dividido. Ele é que foi crucificado por nós. E fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Paulo afirma que somos corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Embora o corpo tenha muitos membros, cada qual, com sua função, continua sendo um só. Para que o corpo funcione bem, cada membro deve desempenhar seu papel conforme sua capacidade. Essa metáfora mostra que Paulo buscava a unidade na diversidade, ou seja, nas diferenças. Mais do que isso, buscava a unidade apesar das diferenças. No entanto, todo pensamento e toda opinião precisam estar submetidos a Cristo, nosso Senhor. Senão, sempre vamos ter problemas. O senhorio de Jesus está tão central para Paulo que ele recorreu a esse tema várias vezes na abertura de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, antes de tratar diretamente dos grupos em torno dos líderes, ressaltou que todos temos Jesus como Senhor. A igreja não gira em torno de líderes humanos. Os cristãos são centrados em Jesus. Essa ênfase do senhorio de Cristo nos versos iniciais de 1 Coríntios nos ajuda a entender o que Paulo quis dizer com sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. O termo grego traduzido por unidos vem do verbo katartizo, que indica restaurar algo à condição correta. Louvado seja Deus. Quando surgem panelinhas em torno de líderes humanos, os relacionamentos na igreja precisam ser restaurados. E isso acontece por meio da unidade em Cristo e da negação do eu, o que ela implica, Quando surgem panelinhas em torno de líderes humanos, os relacionamentos na igreja precisam ser restaurados. Questão de rodapé. Nas últimas décadas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem destacado o ministério de pequenos grupos. Qual é a diferença entre panelinhas e pequenos grupos? Bom, pequenos grupos têm um líder que, embora na sua maioria não são pastores ordenados, faz o papel de pastorear as ovelhas de Cristo, E como evitar que pequenos grupos se transformem em panelinhas? Bom, já as panelinhas, ela é liderada por lobo, que não protege, mas destrói, Como evitar, Como evitar? Tendo Jesus como o centro, É o único modo, Pequeno grupo tem um líder que pastoreia as ovelhas de Cristo, E as panelinhas
As panelinhas, a liderança é feita por um lobo, né? Porque não pastoreia as ovelhas de Cristo, né? Em vez de proteger, destrói, né? João 10:10 diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então o líder direciona para isso, né? O líder de Cristo, né? Em Cristo, né? Não de Cristo, em Cristo. Já o que lidera panelinhas é o que ajuda aí, né? Aquele que vem para matar, roubar e destruir. E o único modo de evitar, né, que pequenos grupos se transformem em panelinhas é tendo Jesus como centro e não o nosso eu. Amém, amados? Louvado seja Deus por essa palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que todos os dias nos chama a atenção, Pai, para vivermos corretamente, direcionados por Ti e em Ti. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.